Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 23 de agosto de 2021. Quando eu cheguei a Teresópolis, lá no final dos anos 90, início de 2000, um casal querido me convidou para fazer estudos bíblicos regulares, semanais, numa clínica de recuperação para doentes químicos. Então, pelo menos uma vez por semana eu ia lá e estudava a Bíblia com um grupo. Rapazes novos, homens casados, casais. Ali havia até gerente de banco, pais de famílias, todos tentando romper um vínculo com um maldito vício. O que mais me impressionou foi o número de jovens filhos de crentes, gente de pais evangélicos. E era fácil constatar que vinham de lares evangélicos e foram criados na igreja, pois ao mandar abrir a Bíblia nos profetas menores, eles achavam esses livros com uma tremenda facilidade. Muitos deles, na infância, foram dedicados a Deus por seus pais, frequentaram escola bíblica dominical, mas em algum momento das suas vidas, eles se deixaram envolver pela atração das drogas, pelo fascínio que aquilo os arruinou. Lembro-me bem de um dia quando recebemos um novo interno. Devia ter entre 19 e 21 anos, educado, menino atento, ágil no manejar da Bíblia, uma pinta belíssima, parecia um anjo. Depois fiquei sabendo que na época já havia dado cabo de uma casa de sua mãe que valia naqueles dias 300 mil reais e que agora andava depauperando os bens do seu pai. Eu não sei o que lhe atrai quando você entra e chega numa cidade. Eu sou atraído por igrejas evangélicas. Vou entrando na cidade e rapidamente localizo uma igreja batista, uma Assembleia de Deus, uma igreja metodista e assim por diante. Quando chega a uma nova cidade, o dependente químico é atraído pelos pontos de venda das drogas. Antes que alguém lhe diga, ele percebe claramente onde obter alimento para o seu vício. Mudar o dependente de Ares, levando-o para outra cidade, é puro desperdício. O problema não está na cidade, está nele. No início dos anos 2000, li que no Centro de Detenção Provisória 4 de Hortolândia, em São Paulo, dos 200 jovens presos ali, 35 eram filhos de evangélicos. A história da sua vida, da vida deles, é simples de ser contada. Criados no Evangelho, um dia acharam que os seus pais eram caretas demais, as pessoas das igrejas bobocas, otárias, e eles espertalhões. Então abandonaram os princípios bíblicos que norteavam suas vidas e foram atrás de mais aventuras e mais fascínios. Passados alguns anos, eles podem perceber que aqueles que eles achavam otário têm uma vida digna, profissões honradas, famílias constituídas, estão integrados nas suas igrejas e são úteis para a sociedade. E os espertos, geralmente envolvidos com más companhias, estão detidos. Então, se não é que estejam mortos, então descobrem tarde demais que embarcaram numa canoa furada. Rubem Alves tem um livro chamado E aí? E nesse livro ele fala sobre adolescentes. Ele diz que informações científicas sobre o perigo das drogas são inúteis. Elas não alteram comportamento. Se assim fosse, nenhum médico fumaria, diz ele. Adolescentes e jovens estão carecas de saber sobre o perigo das drogas, das bebidas, das más companhias, do sexo livre, do excesso de velocidade nos carros e motos.
O problema deles é outro. Eles acham que eles estão imunes a encrencas. São espertos e essas coisas nunca baterão na sua porta. Quando era menino, nas noites de verão, no Rio, muitas vezes surgiam centenas de mariposas que ficavam em volta das luzes dos postes. Geralmente incomodavam. Então nós colocávamos uma bacia d'água embaixo do poste e elas, atraídas pelos reflexos da luz na água, mergulhavam para a morte. Morriam por causa de uma atração brilhante. Morriam por causa do lusco-fusco da água refletida, da luz refletida na água. Assim são as drogas. Elas nos parecem atraentes. Tudo parece ter tanto brilho. As pessoas mostram-se tão radiantes sob o efeito delas, mas quando mergulhamos na sua direção, vamos ao encontro da morte. Se você foi criado no Evangelho, não troque os valores do Evangelho pelos brilhos do mundo. Não basta ser criado no Evangelho, é preciso ter o Evangelho no coração. O escritor de Provérbios já nos lembrava: o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vamos orar? Vamos. Pai, nós te louvamos pelo Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós te louvamos por tantas pessoas que são criadas no Evangelho. E, ó Deus, nós pedimos, lamentando aquelas pessoas que se afastaram do Evangelho e entraram numa armadilha chamada drogas. E hoje vivem procurando se livrar delas ou se afundar mais nelas. Pedimos que tu tenhas misericórdias. E misericórdia de pais e mães que sofrem tanto com os seus filhos dependentes disso. Ó Deus, o Evangelho é poder para a salvação e libertar essas pessoas do vício. Tem misericórdia e age com poder na vida delas. Mas de uma maneira muito especial, nós queremos orar por aqueles adolescentes e jovens criados no Evangelho que começam a estar diante de más companhias e começam a se afastar desses benditos valores. Tem misericórdia deles, ó Deus. Pedimos a tua misericórdia porque eles estão prestes a embarcar numa canoa furada que vai dar muita dor de cabeça para os seus pais, mas muita infelicidade para os seus corações. Nós queremos, ó Deus, pedir por famílias e lares que o Senhor livre os seus queridos dessa experiência tão ruim e que o Senhor dê sabedoria aos pais na direção dos seus lares, que eles possam ensiná-los com palavras, mas também por exemplo, e coloquem seus joelhos diante do teu altar e clamem, porque é a tua graça que livra jovens de experiências ruins com as drogas. Pedimos a tua bênção para essa semana. Agradecemos, Jesus, agradecemos termos nossa vida dirigida por Ele. Pedimos a tua direção para tudo que fizermos. Pedimos pelos nossos amigos que estão doentes, se recuperando de doenças, e pedimos também por aqueles que estão enfrentando o vale da sombra da morte. Abençoa-os nesta semana, guarda-os. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tenha um ótimo dia.
e uma belíssima semana.